E aí, iluminada, chegamos na lição 13 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: um mundo sem significado gera medo. Um mundo sem significado gera medo. Eu acredito que até aqui você já começou a perceber que ele está construindo blocos de ideias. Então essa ideia de que o mundo é sem significado, a gente começou a construir na lição 11, passamos para a lição 12, entendemos que nós estamos transtornadas porque a gente vê um mundo sem significado e agora a gente está entendendo que ver um mundo sem significado gera medo. Essa é a ideia da lição 13. E por que que o mundo é sem significado? Porque os meus pensamentos são sem significado e o mundo é uma projeção da minha mente. Lembra que eu comentei com você que a projeção faz a percepção? Isso a gente vai conhecer lá no livro-texto mais para frente. Mas eu já introduzi também essa ideia central do livro-texto para que você possa compreender um pouco mais de onde ele está extraindo todas essas ideias e amarrando tudo isso. Agora eu vou começar lendo os 2 últimos parágrafos da lição de hoje, o 5 e o 6, para depois a gente voltar para o início. Ele vai dizer assim: podes achar difícil evitar resistência de uma forma ou de outra a essa declaração conclusiva. Qualquer que seja a forma que essa resistência possa tomar, lembra-te de que estás realmente com medo de tal pensamento, por causa da vingança do inimigo. Não se espera que acredites nessa declaração a essa altura e provavelmente a descartarás como pré-póstera. Contudo, observa cuidadosamente qualquer sinal de medo manifestado ou reprimido que ela possa despertar. Essa é a nossa primeira tentativa em declarar uma relação explícita de causa e efeito de um tipo que tu ainda és muito inexperiente em reconhecer. Não te detenhas na declaração conclusiva e tenta nem pensar nela, exceto durante os períodos de prática. No momento presente, isso será suficiente. Então, ele vai pedir para a gente, em média, de 3 a 4 práticas por dia, no dia de hoje, não mais de 1 minuto, e também para que a gente não fique pensando nessa ideia ao longo do dia, só pensar somente enquanto a gente estiver fazendo o exercício de fato, para que isso não gere um desgaste em nós, tá? Lembra que a gente está construindo uma casa sobre a rocha e a gente está colocando um tijolo por vez. Vão ter lições que realmente não farão muito sentido, ou perturbarão mais do que outras, ou deixarão a gente extremamente curiosas para saber mais, para ler mais, ou deixarão a gente em estado de euforia, de alegria, de tranquilidade, enfim. Isso é mais um objeto de observação na nossa mente e a gente segue no estado de presença. Combinado? Então agora sim a gente volta lá pro parágrafo 1, para no fim da nossa leitura a gente fechar com a prática. Parágrafo 1. A ideia para o dia de hoje é realmente uma outra forma da precedente, exceto pelo fato de ser mais específica em relação à emoção despertada. De fato, um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe. Todavia, disso não decorre que não pensarás que percebes algo que não tenha significado. Todavia, disso não decorre que não pensarás que percebes algo que não tenha significado. Pelo contrário, estarás particularmente propenso a pensar que o percebes. Veja, ele está afirmando, lembra dos paradoxos? Ele está afirmando nessa lição que um mundo sem significado gera medo. Ontem ele disse: eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Ou seja, ele está afirmando aqui na 12, por exemplo, que existe um mundo sem significado, porque é o que eu estou vendo. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado na lição 11 também. Porém, aqui ele vai dizer: de fato, um mundo sem significado é impossível. Opa, nó na cabeça. Peraí, eu tô vendo um mundo sem significado, eu tô projetando um mundo sem significado, mas é impossível não ter significado? E ele ainda vai dizer: nada sem significado existe?
É por isso que é importante a gente não se apegar a uma lição específica, mas compreender que isso é uma construção e que ele tá amarrando uma coisa na outra, tá bom? O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro, quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. E aqui, isso é muito reforçado no mundo manifesto, por exemplo, nos filmes, né? A gente vê essa dualidade muito claramente sendo reforçada no nosso imaginário do bem e do mal. Deus lutando contra o demônio, as forças das trevas, ou até mesmo alguns filmes, algumas narrativas que colocam essa dualidade dentro de nós, ou seja, dentro de nós existe um Deus e existe, ou seja, o diabinho e o anjinho, não é assim que era desenhado do lado ali do nosso ouvido, e a gente está discernindo ali, a gente está escolhendo entre um e o outro. Aqui faz mais sentido essa ideia, o mundo traz mais essa ideia do diabo e de Deus como seres opostos e antagônicos, né? O que é diferente de pensar no Espírito Santo e no ego, que são as vozes dentro de nós, que aí sim a gente vai inclusive usar essa metáfora para conseguir discernir entre um e o outro. Mas essa dicotomia entre Deus e o demônio não faz nenhum sentido e a gente vai começar a entender isso também mais adiante. Ele continua: o ego se lança freneticamente para lá estabelecer suas próprias ideias, amedrontado de que, de outra forma, o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade. E somente nisso ele está correto. É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e aceitá-lo sem medo. Se estiveres amedrontado, é certo que dotarás o mundo com atributos que ele não possui e o apinharás de imagens que não existem. Para o ego, as ilusões são dispositivos de segurança, assim como tem que ser também para ti que te igualas ao ego. Vamos ler de novo esse parágrafo 3? É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e aceitá-lo sem medo. Volta para o axioma inicial. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. A partir daqui eu consigo reconhecer aquilo que é sem significado. A gente está aprendendo isso ao longo do curso. Se estiveres amedrontado, ele vai continuar. É certo que dotarás o mundo com atributos que ele não possui e o apinharás de imagens que não existem. Para o ego, as ilusões são dispositivos de segurança, assim como tem que ser também para ti que te igualas ao ego. Como a gente acredita que é um corpo físico, a gente se esqueceu de quem nós somos em essência, a gente se esqueceu do espírito, a gente, querendo preservar o corpo e os interesses do corpo, cria ilusões, imagens que não existem, para que a gente possa preservar aquilo que é de interesse do corpo. Legal. Crescemos em conhecimento com relação à ideia central do dia de hoje e agora a gente vai para a prática. Então, feche os olhos nesse momento e você vai repetir mentalmente a ideia do dia de hoje. Um mundo sem significado gera medo. Isso, respira fundo. Um mundo sem significado gera medo, de olhos fechados. Mais uma vez, um mundo sem significado gera medo. Agora você vai abrir os olhos e vai olhar para tudo ao seu redor com a seguinte sentença: eu estou olhando para um mundo sem significado. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Vai repetindo essa declaração para ti mesmo, enquanto olha à tua volta.
eu estou olhando para um mundo sem significado. E agora, para a gente finalizar, você vai fechar os olhos novamente e vai repetir mentalmente comigo. Um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Muito bom! Finalizamos a prática de hoje. Eu vejo você amanhã. Um beijo e até lá!